Meus amados, bom dia. A palavra de hoje está lá em Romanos, no capítulo de número 8. E diz a palavra de Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, há uma diferença tremenda entre carne e Espírito. Paulo falou: a carne é fraca e o Espírito é forte. Jesus no Getsêmani também falou: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, mas todavia seja feito conforme a tua vontade. Amada, carne, ela nunca vai querer as coisas de Deus. A carne do homem nunca vai pender para as coisas espirituais. Para que você seja uma pessoa espiritualmente edificada no Espírito Santo, você tem que louvar, adorar, glorificar, ler a palavra, entrar na presença do Senhor de dia e de noite, meditar nas Escrituras Sagradas, se apartar da roda dos escarnecedores. Você tem que tomar uma atitude em relação às coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas carnais, carnalmente. Porque a lei do Espírito é vida. Se você anda pelo Espírito Santo, você tem vida em Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele te livra de toda a lei do pecado e de morte. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Quando você está em Espírito, você não é mais julgado segundo a lei. Porquanto o que era impossível à lei na época ali dos antigos, seja de Moisés, seja de Davi, ou de Isaías, ou até mesmo de Salomão, ou Abraão, ou Isaac, ou Jacó, isto agora é possível para Deus, através do seu Espírito Santo. Porque naquela época os antigos estavam enfermos na carne, mas Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo em forma de pecado, porque pelo pecado ele condenou a carne, ou seja, ele pagou o preço naquela cruz e condenou todo o pecado da carne, para que a humanidade viesse a se revestir em espírito. Por isso que ele falou: eis que subirei ao Pai, sentarei à destra do Todo-Poderoso, e virá sobre esta terra o meu Espírito, o Espírito da verdade. Qual é o penhor da nossa vitória no dia de hoje? O Espírito Santo. Para que haja justiça e que a lei se cumpra em nós, o Espírito Santo fala para nós desta forma: que não ande mais segundo a carne, mas ande segundo o Espírito. Segundo o Espírito do próprio Deus. Porque os que são segundo a carne vão se inclinar sempre para as coisas da carne. Um grande exemplo disso são pessoas que andam oscilando sempre nos mesmos pensamentos, andam caindo sempre no mesmo buraco, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas os que são segundo o Espírito Santo são. As coisas da carne já não existem mais nessa pessoa, mas sim as coisas do Espírito Santo. Pelo poder do nome de Jesus. Porque a inclinação da carne é morte. Toda vez que inclinarmos para o desejo, para ir atrás, para tocar em coisas que não devemos, para ir numa noitada, ou até mesmo ir numa balada, se nós não vigiarmos nisso antes, nós estamos inclinando para as coisas da carne. Mas a inclinação para o Espírito Santo, que é buscar a Deus em tempo e fora de tempo, que é louvar, glorificar, ir à casa do Senhor, meditar nas Escrituras Sagradas, jejuar, aí você está inclinando para as coisas do Espírito, que vai gerar vida e paz sobre a sua vida. Portanto, não inclina para a carne, porque se você inclinar para a carne, a palavra do Senhor diz que aquele que se faz amigo do mundo vai fazer inimizade contra Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso número 7 em diante. Porque a lei escrita vai sujeitar a carne, ou seja, qualquer homem que andar na carne, ele vai ser julgado segundo a lei e não segundo o Espírito. Amém, igreja? Nem em verdade pode ser julgado pelo Espírito Santo.
Portanto, os que estão na carne é carne, e não podem mais agradar a Deus. Quem anda na carne, quem anda com soberba, altivez, avareza, prostituição, lascívia, qualquer pecado, seja roubo, homicida, amém? Esses estão se inclinando para os desejos carnais. Já não andam mais segundo o poder do Espírito Santo. Vós, porém, não está mais na carne. Quem conheceu a Cristo, foi batizado nas águas, não pode mais andar segundo a carne, mas tem que andar em espírito, porque o Espírito de Deus habita em vós. E se o Espírito de Deus habita em vós, amém, igreja? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus. Ou seja, só é de Deus quem tem o Espírito Santo. Quem chama e clama a Deus em espírito e em verdade. E se Cristo está em vós, o seu corpo, na verdade, está morto para o pecado. Você não anda inclinado mais para as coisas da carne. Você tem que crescer a cada dia em espírito e em verdade e ser varão ou varoa perfeita, na plenitude do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vive por causa da justiça. E a base do trono de Deus é justiça, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se o Espírito Santo daquele que está dentre vós, dentre os mortos, o ressuscitou a Jesus Cristo que habita em vós, vai ressuscitar também vocês, ou nós, no dia do juízo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, nós também seremos ressurretos em Cristo no dia do juízo de Deus, aonde todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo vai nos vivificar, os nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em nós. De maneira que, eu digo, irmãos, que nós somos devedores. Amém? Devedores de Cristo. Não da carne, mas nós somos devedores do Espírito Santo. Nós temos que andar em comunhão com Deus dia a dia, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que buscar a Deus em espírito e em verdade, dia a dia. Nós temos que elevar os nossos olhos para os montes e saber que é de lá que vem o nosso socorro. Nós temos que andar em Deus em espírito e em verdade, porque o Senhor da glória se levantará ao nosso respeito. Uma hora Ele vai bradar nessa terra e vai resolver toda a nossa causa. Porque Deus, Ele é justo, Ele é fiel. Ele diz que Ele está à nossa frente, que Ele quebra grilhão, que Ele arrebenta a muralha e que nos mostra as coisas boas dessa terra. Porque se vivemos segundo a carne, nós vamos morrer. Nós não teremos a ressurreição. Porque se nós andamos segundo a carne, nós vamos morrer e dali nós vamos ser julgados e vamos ir direto para o inferno. Mas se a palavra do Senhor diz assim, olha, se nós não andamos segundo a carne, mas andamos em espírito, nós vamos ser mortificados para as obras do corpo e vamos viver em Cristo Jesus. Porque ainda que nós venhamos a morrer, se morremos em espírito, viveremos em Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque todos são guiados pelo Espírito Santo. E todos que são guiados pelo Espírito Santo são chamados filhos de Deus. O Espírito Santo, para você ter ideia, lá no Atos dos Apóstolos, creio eu que no capítulo ali 1 e 2 do Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, ele veio com uma nuvem impetuosa sobre a vida de milhares de pessoas que estavam ali diante dos apóstolos. Mas Jesus Cristo, antes mesmo de subir ao céu, ele falou, e virá sobre esta terra o meu Espírito, o Consolador, o Ajudador. Então quem é que está fazendo a obra de Deus no dia de hoje? O Espírito do Senhor. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão, irmão. Nós não somos escravos de ninguém. Amém? Nós não temos que andar em temor ou até mesmo aterrorizados, ou opressos, ou oprimidos, ou doentes, porque nós não recebemos espírito de escravidão. Nós recebemos o espírito de adoração, o Espírito de Deus que fala, Abba, Pai, que clamamos diante do Deus Altíssimo. O mesmo Espírito que testifica o nosso espírito, que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito que está em nós é aquele que falava da tua boca e eu falarei por ti. E nós, irmãos, somos filhos de Deus. Somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E os anjos do Senhor são os espíritos ministradores e são mandados para ajudar aqueles que andam em espírito diante de Deus. Se é certo
que com ele padecemos, porque Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós padecemos por Cristo, também com ele seremos glorificados. Se nós padecemos agora, nós vamos ser glorificados em Cristo, e nossa obra vai ser aprovada no dia do juízo final, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque, irmão, para mim, tenho por certo que a aflição deste mundo, ou deste tempo presente, ou do futuro que vem, amém, amado, não se compara com a glória de Deus que vai ser revelada pelo próprio Espírito Santo no dia do juízo final. Porque a ardente expectação da carne, essa carne nossa aqui, ela aguarda, ela espera a manifestação da ressurreição dos filhos de Deus que em nós está. Nós não vamos permanecer muito tempo neste corpo carnal pelo poder do nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos espirituais. Nós somos aqueles que somos embaixadores, somos enviados a esta terra para pregoar as boas novas do Evangelho. Porque a criação, ela ficou sujeita à vaidade. Esta criação carnal, ela é sujeita à vaidade. Quantas são as pessoas que andam de um lado para o outro, amados? Que quando vai diante de Deus, está pensando em carro, está pensando em ficar bonito, está pensando em silicone, está pensando em tanta coisa, irmão. Enquanto a Bíblia fala, olha, preocupa-te com a tua alma. Subjugue-se a si mesmo. Amém, amados? Essas coisas são consequências, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, primeiramente as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Não por nossa vontade, mas por causa da vontade daquele que nos sujeitou, que foi o próprio Deus. Na esperança que também a mesma criatura que somos nós, sejamos libertados dessa corrupção carnal. Nós temos que orar, chorar, glorificar e falar, Deus, arranca de mim pela raiz aquilo que em mim está provocando, Pai amado, separação entre mim e Ti, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para a liberdade, amados, da glória dos filhos de Deus. Nós temos que nos libertar dessas vontades carnais e andar em espírito diante do Senhor dos Exércitos. Por quê, amados? Porque sabemos que toda a criação geme. Nós gememos e juntamente parece que nós temos dores de parto. Tantas são as aflições deste mundo, mas Jesus não deixou que nenhuma delas deixasse ou passasse desapercebidas diante de nós, porque Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vós vencerá também. E não só ela, irmão. Não é só nós. Amém? Que temos a primícia do Espírito Santo, mas todo aquele que confessar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, esse também vai ter as primícias do Espírito Santo sobre a sua vida. Também gememos, irmão. Gememos como eles que estão aí fora. Às vezes aqueles que estão lá fora gemem até mais do que a gente. Temos que pregar o Evangelho para este povo. Temos que levar o Espírito Santo por meio da palavra de Deus, para que este povo venha aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, porque a Bíblia Sagrada diz, meu amigo, se você negar a Cristo, você está negando o próprio Deus, porque Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Esperando a adoção da redenção do nosso corpo diante do próprio Deus, diante do Senhor dos Exércitos. Porque há esperança para aqueles que são salvos. Há esperança, amigo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele fala, esperei com paciência no Senhor. Porque alguém tem que olhar para nós e ver que somos esperançosos em Deus, sabendo que nós esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como um raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Todo-Poderoso. Mas se esperamos e não vemos o que esperamos, com paciência nós temos que esperar. Porque tem gente que espera, mas como ele não vê Deus operar, ele perde a paciência. E aí passa a não esperar mais. E a Bíblia fala que o salmista Davi falou, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. E é desta maneira, irmão, que o Espírito Santo vai nos ajudar. Vai ser nas nossas fraquezas que Ele vai falar para que sejamos fortes.
não porque sabemos o que havemos de pedir, ou como convém pedir diante de Deus, porque o próprio Deus ainda fala assim, meu povo pede, pede mal, está pedindo, não está sabendo pedir, está orando e não está sabendo orar. Oséias 4,6 fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Amado, Deus quer abençoar. Mas se você não buscar o conhecimento de Deus, você vai ficar perecendo pelo poder do nome de Jesus. Porque é palavra de Deus, não são minhas palavras, é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Por isso que nós vemos hoje uma igreja derrotada, enquanto Deus fala que nós somos cabeça. Enquanto Deus fala que nós somos filhos. Amém, meus amados? Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante do próprio Deus. Que esta palavra de hoje seja para que você examine o seu coração. Que esta palavra de hoje seja para que você chame a atenção do Espírito Santo. E que segundo Deus, o próprio Deus, através do seu Espírito, intercede pelos santos desta terra. Nós somos santificados pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que nós venhamos a cair, nós vamos nos levantar e falar, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Pode me enviar pelo poder do nome de Jesus. Me capacita e me envia porque eu estou pronto para essa guerra. Satanás vai perder. Os principados vai perder, as potestades vai perder, os demônios deste mundo tenebroso vai perder. Porque eu estou em espírito. E se eu estou em espírito, os dominadores vão perder, os bruxos vai perder, os agoreiros vai perder, os maçons vai perder, os idólatras vai perder, todo mundo vai perder. Porque o Espírito Santo está sobre mim. E se ele está sobre mim, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluias por essa palavra. Meu nome é Pastor Assênio Santos. Sou evangelista e conferencista do Reino de Jesus Cristo sobre essa terra. Meu telefone é 61 9612 8776. Que Deus te abençoe e te guarde nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e aleluia.